Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as posições corporais e os gestos que, principalmente, o sacerdote desempenha e faz na liturgia, não é? Pelo menos tudo deveria ter um sentido. Às vezes, os gestos que a gente faz não correspondem com o que nós estamos falando, e a gente cai, às vezes, nessa falácia. Ou então, às vezes, o gesto que a gente faz é muito exagerado. E a pessoa olha mais para o gesto que a gente faz e não escuta, não capta o que nós estamos falando. Você já deve ter visto pessoas assim, que você vai falar com a pessoa mexe tanto o braço, mexe tanto a perna, se mexe tanto que você não presta atenção ali. Então, às vezes, o gesto ou a posição nossa distrai as pessoas mais do que ajuda, né? Por isso que é importante falar um pouco sobre isso nesse dia de hoje, tá bom? Então, nós vamos falar hoje. Então, as posições corporais. Lembre-se que é tudo reciclado dos coroinhas, tá bom? Vocês perdoem às vezes a linguagem que está escrita aí. Na liturgia, todos nós somos chamados a participar e a celebrar. O nosso corpo deve estar em sintonia com a celebração. Por isto, é importante conhecer o que significa cada posição e gesto litúrgico. Primeiro, estar em pé. É a posição do Cristo ressuscitado. Atitude de quem está pronto para obedecer, pronto para partir. A hora que chega o general, os soldados todos de pé, sentido. Demonstra prontidão para pôr em prática os ensinamentos de Jesus e respeito por quem está falando. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes, na hora da adoração eucarística, está todo mundo ajoelhado. Aí o padre fala assim, vamos rezar o Pai Nosso. Tem gente que fica de pé, porque entende que a oração do Pai Nosso só pode ser feita de pé, mesmo estando diante de Jesus Eucarístico. Mas você percebe ali um respeito muito grande desta pessoa, que não reza o Pai Nosso a não ser de pé, né? A posição de estar em pé também significa assim, eu estou prestando atenção no que você está falando, né? Tem um costume aqui no Brasil que a gente observa menos do que em outros lugares por aí, né? Lá na Itália, por exemplo, se você chega em um lugar, todo mundo fica de pé para te receber. Aqui no Brasil não é bem assim. Se você, por exemplo, está sentado à mesa, na hora do almoço, e chega mais uma pessoa, ninguém levanta. Cumprimenta sentado mesmo. Na Itália, não. Todo mundo se levanta e cumprimenta a pessoa que chega. Porque o estar de pé tem essa posição de respeito com quem está chegando, com a coisa que está acontecendo. Depois, estar sentado. É a posição de escuta, de diálogo, de quem medita e reflete. Vejam que só aqui a gente já entende uma coisa muito importante. A hora que senta não é hora de descansar. Ufa, parou de falatório, vamos dar uma descansadinha aqui. É a hora de escutar e de falar também. Por isso que as leituras, quando o ministro termina de proclamar a leitura, a gente responde, graças a Deus. Na hora do salmo, a gente diz a resposta do salmo, a gente canta junto com o salmista, porque é momento de diálogo entre o homem e Deus. Na liturgia, senta-se para ouvir as leituras, na hora da homilia e quando a pessoa está concentrada ou meditando, né? Por exemplo, assim, depois da comunhão, tem gente que ou porque não quer ou porque não pode, não se ajoelha, então se senta. Recebe a Eucaristia, se senta meditando e rezando ali por alguns instantes. Estar ajoelhado é a posição de quem se põe em oração profunda, confiante. Também é a posição de adoração. Por isto, diante da Eucaristia, na hora da missa ou durante a adoração ao Santíssimo, todos devem estar ajoelhados. Eu já vou falar sobre quais os momentos de que hora que tem que ajoelhar, que hora que tem que levantar. Eu já chego lá. Fazer genuflexão, face dobrando o joelho direito até o solo, significa adoração, e por isso se faz este gesto, quando se entra na capela do Santíssimo, ou quando se passa diante do Santíssimo exposto no ostensório. Por exemplo, se aqui na nossa igreja, o sacrário tivesse aqui no altar, quando nós entramos na igreja já deveríamos fazer a genuflexão. Como, porém, está numa capelinha, é só quando a gente entra lá na capelinha do Santíssimo, né? Ou então, por exemplo, tem lugares que eu já vi assim. Uma vez eu fui no mosteiro, lá em Guaratinguetá, Mosteiro dos Santos Anjos. É um terreno assim meio, uma subidinha assim, e a capela fica lá em cima. E eles têm adoração perpétua.
Lá do altar tem uma fonte de água que nasce. E esta fontinha de água atravessa toda a propriedade até sair lá embaixo na estrada. É muito bonito o lugar lá. Toda vez que os monges têm que passar diante do ostensório, diante de Jesus, simbolizado por este riozinho que passa, mesmo que eles estejam lá na porteira, eles param, fazem a genuflexão e continuam passando. Tem que passar para cá? Mesma coisa, param, fazem e continuam. Então, existe é uma posição de respeito à Eucaristia que está ali sendo contemplada. Prostrar-se significa estender-se no chão, deitar-se no chão. Expressa profundo sentimento de indignidade, humildade e também de súplica. Gesto previsto na Sexta-feira Santa, no início da celebração da Paixão. Também os que vão ser ordenados diáconos e presbíteros se prostram no chão, né? Também tem muitos relatos de santos que na hora de fazer a sua oração pessoal se prostram no chão, assim ou assim, para justamente reconhecer a sua indignidade, a sua baixeza, o seu ser terra diante de Deus. Vira a folha. Inclinar o corpo é uma atitude intermediária entre estar de pé e ajoelhar-se. É um sinal de reverência e de honra que se presta às pessoas ou às imagens. Faz-se inclinação com a cabeça diante da cruz, no início e no fim da celebração. Ao receber a bênção durante o ato litúrgico, antes e depois da incensação, e todas as vezes em que o coroinha entrega algo para o padre. Os ministros a mesma coisa. Então, quando é que eu faço reverência? Quando começa a missa e eu passo diante do altar. Vou subir ao presbitério, faço reverência. Depois, se eu estou sentado ali e tenho que passar de um lado para o outro, voltado para o altar, faço reverência. Depois, quando diz aqui, na hora da bênção, o padre diz assim, inclinai-vos para receber a bênção, significa fazer reverência. Ou então, por exemplo, e aqui não está escrito, mas todas as vezes que na liturgia se diz o nome de Jesus ou de Maria, deveríamos fazer reverência, né? Na hora do creio, na hora do glória, por exemplo, glória a Deus e em Jesus Cristo, seu único Filho, né? Na hora do creio, quando se fala da concepção, e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, é um sinal de respeito também. E existem, como tá vendo aí vocês estão vendo na figurinha, 3 modos. A de cabeça, a de meio corpo e a reverência profunda, né? A de cabeça você faz quando você tem alguma coisa na mão. Veja os coroinhas, por exemplo. Quando começa a missa e eles estão entrando, aquele que está levando a cruz e as 2 velas estão com a mão ocupada. Então eles fazem só a reverência de cabeça. Chega aqui na beira do presbitério e fazem só assim. Os outros não, eles fazem a meia reverência. Tem uns que são mais exagerados, fazem o corpo inteiro, mas é para fazer só a meia reverência. Quando que se faz a reverência inteira assim? Existe só uma prescrição, um caso só. Quando o padre está concelebrando a missa, podem perceber. Digamos que tem uma missa comigo e padre Valdenir. O padre Valdenir está celebrando a missa, é o presidente. Eu estou concelebrando a missa. Na hora que o padre Valdenir faz a genuflexão, eu tenho que fazer a reverência profunda. Então eu faço a reverência profunda, que é assim. Entenderam? É a única prescrição. Você pode fazer também? Fique à vontade, mas não é prescrito pela norma litúrgica. Lembre-se também, um outro detalhe importante. Quando você for fazer reverência, a reverência se faz com a cabeça e com o tronco, e não com o bumbum. O bumbum permanece no lugar onde está, né? Não precisa fazer assim, quando faz reverência. O bumbumzinho seu fica bonitinho aqui. É o corpo que faz reverência, então você se abaixa assim. Quando você faz reverência, os seus olhos também fazem reverência. Repare nos coroinhas, eles não fazem assim. Eles vão fazer reverência, eles fazem assim, ó, olhando para quem está na frente, né? Ou então dá uma empinadinha assim. Não é para fazer, tá bom? Faz bonitinho assim. Erguer as mãos é um gesto de súplica ou de oferta do coração a Deus. Durante a oração do Pai Nosso na missa, todos podem levantar as mãos em forma de oração. Vejam que está escrito a palavra podem. Não está escrito devem, nem são obrigados, nem não podem, tá bom? Quem quer levantar, levante. Quem não quer levantar, não levante. E não ache ruim com quem levanta. E quem levanta, não briga com quem não levanta.
porque pode, não é obrigado. Tanto pode que o padre fala, guiados pelo Espírito Santo e Pai que está nos céus, elevemos as nossas mãos ao Pai. Quem quer levantar, levante. Agora, é muito feio quando o padre diz assim, vamos levantar as nossas mãos. E alguém de birra diz assim, eu não vou levantar, porque não pode levantar a mão na missa. É birra. Isso aí você fazia quando você era adolescente. Adulto vai ficar fazendo birra agora para o padre, porque o padre mandou levantar a mão, não vai levantar a mão? Mesma coisa bater palma. Ah, não pode bater palma na missa. Quem falou que não pode? O Papa Bento falou que é o sacrifício, e quem bate palma na hora da missa, está batendo palma para quem está crucificando Jesus. Então você vai procurar na internet, aonde que o Papa Bento disse isso e vai trazer para mim ler. Se você trouxer, eu te dou um troféu, porque você não vai achar em lugar nenhum. E você está falando com quem já estudou sobre isso. No missal está dito, em missas, por exemplo, que tem um batizado, uma ordenação, um acontecimento assim, teve investidura dos novos coroinhas, hoje é dia da Bíblia, não sei o quê. O padre pode dizer assim, vamos aclamar a palavra de Deus com uma salva de palmas, vamos aplaudir os novos batizandos, vamos aplaudir o padre que foi batizado, que foi ordenado padre. Está prescrito no missal. Quem fica falando que não pode bater aí é chato, que não sabe entender o que o Papa falou. Pronto, desafoguei. Bater no peito é a expressão de dor e arrependimento dos pecados. Este gesto ocorre no momento do ato penitencial, quando todos dizem as palavras, por minha culpa, minha tão grande culpa. Também existe um segundo momento que você pode fazer esse gesto, que é na hora do cordeiro. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. E um terceiro momento, mas nesse terceiro momento é só o padre que faz. Na oração eucarística primeira, tem uma parte da oração que o padre fala, por nós pecadores, e o padre bate no peito, mas só o padre, né? Mas significa sempre essa questão do arrependimento. Mãos arrumadinhas, quando se colocam as mãos sobre o peito, arrumadas uma palma na outra palma, esse gesto significa a posição de quem está rezando, demonstra respeito ao que está acontecendo. Os coroinhas durante toda a missa, exceto quando não estão segurando alguma coisa ou estão sentados, devem estar assim. Então, vocês também. Na hora da procissão de entrada, os ministros também têm que estar com a mãozinha arrumada. Ai, padre, mas os ministros não ficam. Não ficam porque são forgados. Vocês é para ficar. Vocês vão ficar e os outros vão aprender também. Não custa nada. Você está entrando ali com a mãozinha arrumada. Não está entrando na Fashion Week, né? Está entrando na igreja, na hora da missa. Então, a mãozinha arrumada. Dói, porque vocês não são habituados. Eu já sou calejado. A barriga minha já é até acostumada já. Aqui assim, ó, já encaixa aqui. A de vocês não, né? Então, demora para acostumar, mas acostuma, tá bom? Tá com o folhetinho na mão? Mesma coisa. Não vai entrar com o folhetinho, balançando o folhetinho, né? Pega o folhetinho, segura ali, arruma a mão bonitinho, porque está começando a missa, né? E lembre-se, não façam isso. Se eu ver vocês fazendo, eu vou lá. Ficar cumprimentando quem está na igreja. Nem eu não cumprimento. Por que vocês vão ficar cumprimentando? E eu vi outro dia, fiquei bravo. O ministro entrando com a criancinha. Ai, bonitinho! Não é para ficar. O Papa Francisco já falava sobre isso, né? Se tem gente que gosta do Papa Bento, eu gosto do Papa Francisco. Ele falava, na hora da missa, podem ver, a missa do Papa Francisco, quando ele ia começar a missa, ele não olhava para ninguém. Ele entrava de cabeça baixa e ia até o presbitério. Nem para criança, nem para papa, nem para bispo, nem para ninguém. Eu ainda faço muito de dar benção para as criancinhas que tem por ali, coitadinho, que pede a benção para o padre. Não vou brigar com as criancinhas, mas com os adultos, sim. Sabem que, é verdade, não é eu que estou inventando, está no missal, depois eu mostro para vocês. Na hora da procissão de entrada, para onde é que nós deveríamos estar olhando? Para a frente, e não para o padre que está entrando. A mania que nós temos aqui no Brasil, e é no Brasil, os lugares do mundo não tem isso, de ficar olhando para o padre que entra, é feio. É como que para ver assim, vamos ver que padre que vem hoje, se é o padre João, o padre Valdenir ou um padre de fora. Por quê? A procissão de entrada, ela é uma representação de toda a Assembleia. É como se toda a Assembleia estivesse junto com aqueles entrando para celebrar o sacrifício da missa. Não é o padre que está entrando. Por isso é errado quando, por exemplo, a equipe de música ou o comentarista diz assim, vamos ficar de pé e acolher a procissão de entrada. Não, não é a acolhida da procissão de entrada.
é a procissão de entrada da missa. É como se todos estivessem entrando. Bonito seria isso, se todo mundo estivesse fora da igreja, 9 horas, tum, tum, começou a missa. Todo mundo entrasse na missa guiados pela cruz. Os coroinhas, os ministros, o padre, o povo de Deus. Aí a procissão ia ter sentido. Por isso que é errado, na hora da entrada da missa, ficar olhando. A gente até inventa umas modas que não está em lugar nenhum. Passa a cruz, faz assim. Passa o evangeliário, faz assim. Passa o padre, tem gente que até toca na batina do padre como se fosse mágica. E tem aqui, pode ver que tem. Reparem para vocês verem, né? O padre João passa com a casula dele assim, tem gente que, a casula do padre, né? É moda, não tem em lugar nenhum isso. Ai, coitadinha, padre, mas é uma senhorinha muito piedosa. Tudo bem, não estou julgando ela, mas não é norma, não está prescrito. Porque a procissão de entrada é para todo mundo estar olhando para a frente, tá bom? Por último, silêncio. Atitude indispensável nas celebrações litúrgicas. Indica respeito, atenção, meditação, desejo de ouvir e aprofundar a palavra de Deus. Na celebração eucarística se prevê um instante de silêncio no ato penitencial e após o convite à oração inicial, após uma leitura ou após a homilia. Depois da comunhão, todos são convidados a observar o silêncio sagrado. Então veja, a questão do silêncio, eu sou chato mesmo nessa parte, vocês já perceberam, né? Porque distrai o padre, distrai vocês, distrai o povo. Então não pode ficar conversando, né? Às vezes acontece assim, vocês estão sentadinhos ali de ministro bonitinho. Faltou alguma coisa, e pode acontecer. Todos nós, faltou uma âmbula, pusemos pouca partícula, vai ter que pôr mais para consagrar. Ai, cadê o negócio que o padre vai usar? Mas não precisa ficar conversando atrás da minha orelha ali, porque eu escuto tudo. Se tem uma coisa que eu escuto, é fofoquinha, conversinha. Escuto tudo, né? Vai e faça o que tem que fazer, não precisa ficar ali. Porque é feio, o povo repara, né? E vocês não percebem, mas quando vocês estiverem no altar, vocês vão perceber. Quem senta aqui e quem senta lá, com criança principalmente, pensa que o padre não escuta. Mais bem que eu escuto, porque o grito da criança sobe aqui assim, ó, e vai direto no meu ouvido, e conversa também. Se tem uma coisa que eu escuto, é coroinha conversando lá naquele banco, e quando os ministros estão sentados aqui, escuto tudo, até o que estão falando. E eu chamo atenção, porque eu já falei que não é para conversar. Você já sabe. Então, não pode ficar conversando. Se tem alguma coisa, ou faz sinal, aprende Libras, ou sai para falar para lá. Porque se eu vier conversando, eu vou beliscar. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Muito bem. Deixa eu pegar o missal aqui. Então, como eu já falei para vocês a outra vez, o missal, que é esse livro que o padre usa, ele é escrito em vermelho e em preto. Em vermelho é o que o padre tem que fazer, e em preto é o que o padre tem que falar. Se o padre falar o que está em vermelho, está errado. Se o padre fizer o que está em preto, também está errado. O em vermelho faz, o em preto fala, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que algum de vocês um dia vá fazer uma celebração da palavra, por exemplo, e venha usar o missal. Você já sabe disso. Em vermelho faz, e em preto fala, tá bom? Então o missal diz assim: reunido o povo, o sacerdote dirige-se com os ministros ao altar, enquanto se executa o canto de entrada. Chegado ao altar, faz com os ministros uma profunda inclinação. É a reverência que nós fazemos ali embaixo. E está dizendo profunda inclinação. Então não é nem de cabeça, nem de meio corpo. Deveria ser de corpo inteiro. Beija o altar em sinal de veneração. Quem beija o altar? O padre. E se for oportuno, incensa a cruz e o altar. Se for oportuno. Por isso que nem toda missa tem turíbulo. Depois se dirige com os ministros à cadeira. O padre vai lá e de lá começa. Terminado o canto de entrada, o sacerdote e os fiéis, todos de pé, fazem o sinal da cruz, enquanto o sacerdote, voltado para o povo, diz: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vejam que aqui a gente já faz errado. Porque o que o missal está dizendo? Todos fazem o sinal da cruz, mas quem fala? O padre. É só o padre que fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O povo só
só faz o sinal. Por que o povo só faz e quem fala é o padre? Quem sabe dizer? Por que vocês acham que é? Pode falar, eu acho que é por isso. Não tem problema, pode falar. Mais ou menos. Porque eu estou presidindo a celebração. Eu sou o presidente, eu sou aquele que dá o exemplo para vocês. Eu estou maestrando o que vocês estão fazendo. É como se você, quando dissesse em cima junto comigo, não, o que o padre fala não importa. Eu vou falar também. Entendeu? É mais ou menos isso. Em seguida, o sacerdote, abrindo os braços, saúda o povo com uma das seguintes fórmulas: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, abrindo os braços. Tem padre que abre e fecha, tem padre que faz, espalha o arco-íris, tem padre que não faz nada. Mas o missal diz, abrindo os braços, diz o que está escrito. Aqui, por exemplo, quando a gente está lá em cima no presbitério, eu estou segurando o microfone. Então, eu abro um dos braços, né? Depois, o sacerdote, o diácono ou outro ministro poderá, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia. Vocês já viram que no folhetinho da missa, depois do Em Nome do Pai, tem um textinho explicando o evangelho daquela missa? É esse momento. Geralmente a gente não faz o que está no folhetinho, a gente só fala uma coisinha. Hoje o evangelho fala disso, hoje é dia daquilo, hoje tem o batismo, e só. Uma rápida introdução da missa. Porque o missal diz, com brevíssimas palavras. O sacerdote, então, convida os fiéis ao ato penitencial. E aqui tem várias fórmulas. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, no início dessa celebração eucarística, em Jesus Cristo justo, várias opções que o padre pode usar. Após um momento de silêncio, o sacerdote, o diácono ou outro ministro profere as seguintes invocações ou outras semelhantes. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso. Senhor, tenha piedade de nós. Aí varia de cada dia, de cada padre. Depois, aqui, segue-se a absolvição sacerdotal. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os pecados, conduz à vida eterna. Amém. Quem é que fala essa frase novamente? O padre. Vejam que na hora que o padre fala esta frase, o missal não pede que o padre coloque a mão em nenhum lugar. Significa que o padre tem que ficar com as mãozinhas dele arrumadinha. Mas tem padre por aí que na hora que vai dizer esta frase, faz assim, ou faz assim. Tá certo ou tá errado? Se o missal não diz que é para fazer, o que vocês acham? Certo ou errado? Assuma uma posição. Errado. Errado. Porque não é porque o missal não diz que não pode fazer o que pode fazer que eu posso fazer. Porque o missal está escrito o que eu tenho que fazer. E não me dá liberdade para fazer. Por que o padre não pode fazer esse gesto na hora da missa? Na hora do Deus Todo-Poderoso? Por que não pode? Quem sabe dizer? Ou quem arrisca? Justamente. Porque o ato penitencial da missa não tem o mesmo valor da confissão. O único momento que o padre pode, falando essas palavras, fazer este gesto é na hora da confissão. A missa não tem poder de perdoar pecados graves. Pecados leves, sim. Por isso o padre não faz este gesto. Ai, mas o padre fulano fez. Você repare e fique quietinho no seu lugar, né? Não vai reparar e falar para o padre, padre, o senhor está errado. Quietinho, né? Mas saiba que não pode. O padre, mãozinha arrumada, diz essa oração. Tá bom? Depois, quando for prescrito, canta-se ou recita-se em seguida o hino Glória a Deus nas alturas e paz na terra, quando tem glória. Terminado o hino, de mãos unidas, o sacerdote diz, oremos. O padre pode fazer assim, oremos, oremos. Não, oremos. A gente faz de teimoso? Às vezes faz, eu também. Às vezes a mão escapa, mas não é para fazer. É mão junta. Quando você for fazer a celebração da palavra, a mesma coisa.
E todos oram com o sacerdote por algum tempo, em silêncio. Então o sacerdote, de braços abertos, profere a oração coleta. Ao terminar, o povo aclama Amém. Então, esse é a manobra. O leitor dirige-se então ao ambão e proclama a primeira leitura, que todos ouvem sentados. Para indicar o fim da leitura, o leitor aclama Palavra do Senhor. E todos respondem, graças a Deus. Então, lembre-se que é o que eu dizia antes. Se você sentou, é momento de escutar. Lembre-se disso, aí você não esquece mais. Sentei, é para escutar então. Por isso que o padre manda sentar no final da missa, depois da comunhão. Sente um pouquinho para os avisos, porque é a hora de escutar. Após as leituras, é aconselhável um momento de silêncio para a meditação. O salmista ou o cantor canta ou recita o salmo, e o povo o refrão. Se houver segunda leitura, o leitor a proclama do ambão, como descrito acima. Segue-se o Aleluia, ou outro canto estabelecido pelas rubricas, conforme o tempo litúrgico exige. Enquanto isso, o sacerdote, quando se usa incenso, coloca-o no turíbulo. O diácono que vai proclamar o evangelho, inclinando-se profundamente diante do sacerdote, pede a bênção em voz baixa. Dai-me a tua bênção. O sacerdote diz em voz baixa, o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios, para que possa anunciar dignamente o seu evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma conversa só entre o padre e o diácono. Quando é um bispo que está celebrando a missa e um padre vai proclamar o evangelho, ele não precisa fazer isso, mas ele pode fazer isso, em sinal de respeito à autoridade do bispo. O bispo é mais alto do que eu, hierarquicamente. Então, se eu vou proclamar o evangelho, eu paro na frente do bispo e digo, dai-me a tua bênção. E o bispo me diz essa fórmula que eu repeti aqui. Se não houver diácono, como é sempre o nosso caso, o sacerdote, inclinado diante do altar, reza em silêncio. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu possa anunciar dignamente o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem reparar. Quando não tem diácono, e quase nunca tem, o padre João sai dali, diante do altar, faz uma reverência, faz a oração e vai proclamar o evangelho. O diácono ou sacerdote dirige-se ao ambão, acompanhado, se for oportuno, pelos ministros com o incenso e as velas, e diz, o Senhor esteja convosco. Como que está a mão do padre nessa hora? Assim. O Senhor esteja convosco não é o Senhor esteja convosco, é o Senhor esteja convosco. E quando vocês respondem, Ele está no meio de nós, como é que vocês fazem com a mão? Já pararam para pensar? Como é que você faz? O Senhor esteja convosco. Pois então, não deveria, porque o único que faz assim é o padre, e nessa hora não faz, né? Então, mão junta. O diácono ou sacerdote diz, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Caio. Enquanto isso, faz o sinal da cruz sobre o livro e depois sobre si mesmo, na fronte, na boca e no peito. E o povo aclama, glória a vós, Senhor. Vejam que no missal não está dizendo o que é que tem que falar enquanto faz isso. Significando o quê? Que a hora que faz isso fala o quê? Nada. Pelo sinal da Santa Cruz e vai de todos os inimigos. Fala isso? Não. Fala assim, que a palavra de Deus seja na minha mente, que seja nos meus lábios, seja no meu coração? Não. Fala alguma coisa? Não. Só faz a cruz. Pronto, pronto, pum, pronto. Ai, padre, mas eu sou acostumado a falar pelo sinal da Santa Cruz. Fale, não vai para o inferno por causa disso. Mas o missal está dizendo que não fala nada, eu só estou ensinando você. Então o diácono ou sacerdote, se for o caso, incensa o livro e proclama o evangelho. Terminado o evangelho, o diácono ou sacerdote diz palavra da salvação. Todos respondem, glória a vós, Senhor. Depois beija o livro, dizendo em silêncio, pelas palavras do santo evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Então quando o padre proclama o evangelho e beija o lecionário, ele diz essas palavras.
Em seguida, faz-se a homilia, que compete ao sacerdote ou ao diácono. Ela é obrigatória em todos os domingos e festas de preceito e recomendada também nos outros dias. Se a missa fosse hoje, eu podia não fazer homilia na missa? Sexta-feira? Estou meio cansado, meio com uma dorzinha meio do lado. Posso não fazer homilia se eu quiser na missa de hoje? Sim ou não? Sim, porque está dizendo aqui, é recomendado que se faça homilia nos dias de semana. Se eu não quiser, eu não faço. Agora, no domingo, se eu quiser fazer homilia ou não fizer, eu posso não querer? Não, eu tenho que fazer. Terminada a homilia, quando for prescrito, canta-se ou recita-se o símbolo de profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, blá, blá, blá. Quando se diz o creio da fórmula niceno-constantinopolitano, as palavras "e se fez homem", todos se inclinam até as palavras, das palavras "e se encarnou pelo Espírito Santo", até as palavras "e se fez homem", todos se inclinam. Então, o padre costuma falar, mas nós devíamos saber já. Vou rezar a forma niceno-constantinopolitana, que é aquele compridão que a gente não sabe de memória, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado. No lugar do credo niceno-constantinopolitano, pode-se usar, sobretudo nos tempos da Quaresma e da Páscoa, a profissão de fé batismal da Igreja Romana, também chamado de símbolo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mesma coisa. Das palavras "que foi concebido", até as palavras "Virgem Maria", todos se inclinam. Nos outros creios também deveria se inclinar. "Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos". Em seguida, faz-se a oração universal dos fiéis, as preces. Inicia-se então o canto de preparação das oferendas, enquanto os ministros colocam no altar o corporal, o sanguíneo, o cálice, a pala e o missal. Convém que os fiéis expressem sua participação trazendo uma oferenda, seja de pão e vinho para a celebração da Eucaristia, seja outro donativo para o auxílio da comunidade dos pobres. O sacerdote, de pé, junto ao altar, recebe a patena com o pão em suas mãos e, levantando-a um pouco sobre o altar, diz em silêncio: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Vejam que o missal diz bem claro que é levantando um pouco. Tem padre que dá uma exagerada, mas é levantando um pouquinho. Em seguida, coloca a patena com o pão sobre o corporal. Segue-se a preparação das oferendas. O diácono sacerdote coloca vinho e um pouco de água no cálice, rezando em silêncio. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Em seguida, o sacerdote recebe o cálice em suas mãos e, elevando-o um pouco sobre o altar, diz em silêncio: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Essas aclamações, o padre pode falar em voz alta ou em silêncio, como está prescrito aqui. Missa de 7 horas da manhã, geralmente a gente faz em voz alta, porque não tem canto, o povo não cai na tentação de ficar conversando, o padre fala em voz alta. Em seguida, o sacerdote, profundamente inclinado, reza em silêncio. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. O padre então vai lavar as mãos. Se for oportuno, incensa as oferendas, a cruz e o altar. Depois o diácono ou outro ministro incensa o sacerdote e o povo. Em seguida, o sacerdote de pé, ao lado do altar, lava as mãos, dizendo em silêncio: Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Então vejam, são diversas orações que o missal diz para o padre dizer em silêncio, dizer baixinho, em voz baixa, mas que dependendo da ocasião, o padre pode dizer em voz alta, para ensinar, para o povo não achar que o padre está fofocando, o padre pode dizer em voz alta, mas normalmente é em silêncio. Estando depois no meio do altar e voltado para o povo,
o sacerdote estende e une as mãos e diz: Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então veja, o movimento é esse: Orai, irmãos e irmãs, para que o meu sacerdote por nosso Deus. Não é nem só assim e nem de mão fechada. É como se o padre estivesse fazendo também esse gesto, né? Levanta, orai. Lá na Europa, não sei se você viu por lá, o povo não levanta. Portugal, não sei. Não levanta, né? O povo não levanta. O povo só levanta na hora depois da oração. O padre fala orai, faz a oração, acolhei, Senhor, essas oferendas, o Senhor esteja convosco. Aí que o povo levanta. Mas não é isso que é o certo. O missal diz que o povo se levanta já quando o padre diz, orai, irmãos e irmãs. Depois, em seguida, Começando a oração eucarística, o sacerdote abre os braços e diz ou canta, o Senhor esteja convosco. Vejam que tem diferença. Na hora do evangelho, o padre diz o Senhor esteja convosco com a mão fechada. Na hora do evangelho, com as mãos abertas, o Senhor esteja convosco. Por que o padre diz na hora do prefácio com as mãos abertas e não com as mãos fechadas como na hora do evangelho? Por quê? Qual é a diferença? Mais ou menos, está no caminho. Não, também. Na hora que o padre está lá, na hora do evangelho, quem é que está falando? Na hora da oração, quem é que está falando? O padre. Quando o padre diz o Senhor esteja convosco do ofertório, é eu que estou falando. Quando eu estou no ambão falando, é o Senhor que está falando. Por isso, eu não faço o gesto para que ninguém pense que sou eu que estou falando. Deu para entender? Nessa hora do ofertório, eu faço o gesto para que entendam que sou eu que estou falando. Nesse momento, sou eu que estou falando. Porque eu estou conduzindo a oração. Porque depois eu vou dizer assim, corações ao alto, erguendo as mãos. Depois eu vou dizer, com os braços abertos, demos graças ao Senhor nosso Deus. É eu que estou falando. Percebam pela coisa que diz, pela palavra que diz, né? Vejam que aqui também não diz que quando o padre diz, demos graças ao Senhor nosso Deus, a gente faça assim. E tem gente que faz. Até eu faço de vez em quando, porque eu vejo os acólitos do Bocó que faz, eu vou na onda e faço também. Mas não é para fazer. O missal não diz para fazer. Ai, mas eu gosto de fazer. Faça. Mas no missal está dizendo que não é para fazer. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Não é demos graças ao Senhor. Entenderam? O padre diz então o prefácio, de braços abertos. Ao final, une as mãos e com o povo conclui o prefácio, cantando ou dizendo em voz alta o santo, 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 santo. Em todas as missas, o sacerdote pode cantar as partes da oração eucarística. Então, o padre pode cantar. O prefácio, a oração eucarística, é que esse padre não sabe cantar, então não canta, mas o padre pode. Padre, e tem isso que a gente vê que não tem nenhuma resposta depois do santo. Pode? Que na oração eucarística eu já tenho isso que o padre fala tudo e entendi. para ele não responde. Vou chegar lá. Vou chegar, por exemplo. Depois do santo, o sacerdote, de braços abertos, diz. Aí começa a oração eucarística. Por exemplo, aqui eu tenho a oração eucarística primeira. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes os rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Aí está escrito aqui, une as mãos e traça o sinal da cruz, ao mesmo tempo sobre o pão e o cálice, dizendo. Então não é que eu vou só fazer, eu vou traçar dizendo, aceiteis e abençoeis esses dons, essas oferendas, esse sacrifício puro e santo. Depois diz aqui em vermelhinho, de braços abertos prossegue, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção unindo-a num só corpo e governando por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Leão, e todos que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Está escrito aqui, a Assembleia aclama, abençoai nossa oferenda, ó Senhor.
a resposta do povo. Aqui não é opção. Saiu um documento de um bispo outro dia falando sobre isso. As respostas da oração eucarística não são opcionais. Aqui não está escrito assim, se o padre quiser, o povo responde ou não. O povo responde e pronto, né? Depois, continua a oração eucarística, daí tem, por exemplo, a hora de lembrar dos falecidos. Une as mãos e reza por alguns momentos em silêncio por aqueles que quer recordar. De braços abertos, prossegue, e de todos os que circundam este altar. Então está tudo aqui, tá bom? Chega na hora da consagração. Diz em letrinha vermelha aqui. Estendendo as mãos sobre as oferendas, diz, estendendo as mãos assim. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, diz aqui, e une as mãos. Então, este gesto de estender as mãos sobre é o gesto que desde o princípio significa a descida do Espírito Santo. Por isso o padre tem que fazer este gesto. Por isso também, na ordenação, no matrimônio, em qualquer um dos sacramentos, o padre estende as mãos sobre as pessoas ou as coisas que vão ser abençoadas. Depois diz, o relato da instituição da Eucaristia seja proferido de modo claro e audível, como requer a sua natureza. Ou seja, o padre, quando for ler essas palavras, tem que dizer bem dito, sem pressa, com a boca bem aberta. Na véspera de sua paixão, está escrito aqui, toma o pão e mantendo-o um pouco elevado acima do altar, prossegue. Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Aí diz aqui, eleva os olhos e diz, elevou os olhos ao céu, a vós, Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo, diz aqui, inclina-se levemente, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois diz aqui, mostra ao povo a hóstia consagrada, coloca-a na patena e genuflete em adoração. Pronto. Agora vejam, dois detalhes importantes. Primeiro, quando o padre diz, partiu o pão, o padre não parte o pão. Mas quando o padre diz, elevou os olhos, o padre eleva os olhos. Agora eu pergunto para vocês, por que tem essa diferença? Sendo que é o gesto que Jesus fez. Jesus elevou os olhos ao céu, diz no Evangelho, Jesus partiu o pão. Mas por que eu só imito um dos gestos de Jesus e não os dois? Quem arrisca? Pode dar palpite. Pensem na missa como um todo, assim. Lembre-se de toda a missa agora. Porque existe um momento oportuno para o padre partir a hóstia. Eu falei disso na semana passada ou retrasada, não lembro. Na hora do Cordeiro de Deus é que o padre parte a hóstia. Por que naquele momento é que o padre parte a hóstia e não no momento da consagração? Sendo que na última ceia foi naquele momento que Jesus partiu a hóstia. Por quê? Justamente, quando nós dizemos as palavras Cordeiro de Deus, por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque é aquele que se imolou, que se deu, que se rasgou, que se partiu, que teve a sua carne cortada. Por isso o gesto de partir a hóstia é associado às palavras Cordeiro de Deus. Entenderam? Quando a gente diz Cordeiro de Deus e vê o padre quebrando a hóstia, a gente, pelo menos deveria, né? Entender esse significado. Se o padre partisse a hóstia neste momento, o pessoal pensaria que era só um teatrinho. O padre está imitando o que Jesus fez na última ceia. E não é bem assim, né? Então, é um pouco esse o significado, tá bom? Neste caso, sim. Porque ali eu estou só fazendo um gesto que Jesus fez também. Eu olhar para o céu ou não olhar para o céu, quando eu digo essas palavras, não faz com que as pessoas interpretem errado. Sabem que eu estou olhando para o céu.
Agora, quebrar, sim. Entendeu? São gestos de pesos diferentes, né? Agora, um outro detalhe importante. Veja que está escrito assim: mostra ao povo a hóstia consagrada. Não está dizendo nem por quanto tempo, nem em que altura. Tem padre que fica. Fica. Quem lembra daquele frei que não é mais nem padre, que tinha na Canção Nova um tempo, da Toca de Assis? Não lembro nem o nome dele, mas Roberto Luthieri, da Canção Nova. Dos mais velhos eu lembro, era da Toca de Assis, que tinha na Canção Nova. Ele ia fazer a consagração, ele ficava 10 minutos ali. Eu não sei como que esse homem tinha braço para ficar, porque eu fico meio minuto, eu já não aguento mais. Ele ficava 10 minutos. Tem um padre pertinho aqui também, que eu não vou falar o nome dele, porque tem uns de vocês que gostam dele, mas eu não vou dizer quem é. É meio na Castelo, assim, meio palácio. Ele fica também, um tempão assim. O missal não diz nem que é para ficar, nem que não é para ficar. Mas por bom senso, o que é que o missal está dizendo? Mostra ao povo a hóstia consagrada. É para mostrar. Mostrei. Tchum, tchá, pum, pronto. Não é momento de adoração. Por isso que é errado, nesse momento, cantar música de adoração, por exemplo. Né? Tem lugar que canta, não é para cantar. Ou então tem lugar que você vai e o povo diz assim, como é que é mesmo lá? Sabe um sítio que tem por aí, assim, que o povo diz assim, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Entendeu? É um sítio que tem por aí, não sei onde é que eu já fui aí. É para dizer isso? Não é para dizer. Mas quem diz vai para o inferno, não vai, entendeu? Mas não é para dizer, né? Ah, não falei, né? Desculpe. Tá aqui, ó. Pera aí, ficou para trás. Pera aí. É que aqui nesse aqui tá meio complicado. Aqui, ó. Ah, não, desculpe. É que esse momento não está aqui, ele está aqui, ó. Que letrinha pequena. Espera aí, Júnior. Aqui, ó. Um pouco antes da consagração, o ministro, se for oportuno, adverte os fiéis com um sinal da campainha, fazendo o mesmo em cada elevação, conforme o costume da região. Se for usado incenso, ao serem mostradas ao povo a hóstia e o cálice após a consagração, o ministro então as incensa. Após a consagração... pulei a parte onde diz que é para ajoelhar, né? Tá aqui, ó. Em cada oração eucarística, as fórmulas usadas divergem. Cada oração é em um tempo diferente, né? Mas todas são marcadas, aí entra, um pouco antes da consagração, o ministro adverte os fiéis. Então, quando o coroinha... Existe um momento certo para ajoelhar? Não está dizendo. Está dizendo um pouco antes da consagração. Por que o missal diz um pouco antes? Para que, na hora da consagração, já esteja todo mundo ajoelhado. Não fica o povo meio perdido por aí. Pode ver que o povo fica. Se o coroinha não toca o sininho, tem uns que ficam de pé. Aí, quando o padre levanta, ajoelha. Aí o povo não vê, o povo está preocupado em ajoelhar. Mas a hora que levanta está escrito. Normalmente é a hora que você leva as mãos. Essa é a regra que eu tenho com os coroinhas. Não a palavra que eu digo, porque cada oração tem uma palavra. Tem umas que diz abençoai, santificai, mandai, mas é o gesto. Quando o padre faz este gesto de súplica do Espírito Santo, toca o sininho. É a hora de ajoelhar. A hora de levantar. Após a consagração, tendo o sacerdote dito mistério da fé, ou outro convite previsto, o povo de pé profere a aclamação de acordo com o que o padre disse. Se o padre diz mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Se o padre diz mistério da fé e do amor, toda vez que se come nesse mundo, mistério da fé e da salvação, Salvador do mundo. Então vejam, a resposta tem que ser dada de pé, o que significa que o povo deve se levantar antes de dizer, né?
Pode ficar ajoelhado a oração eucarística inteira? À vontade. Se você for nos Estados Unidos, a hora que o padre diz, o Senhor esteja convosco, todo mundo ajoelha e só vai levantar no por Cristo. Aqui não é o costume nosso. Então, você ajoelha a hora que tocou o sininho, mistério da fé, você se levanta. Tem um padre que eu conheci que dizia assim, como é que você vai dizer, anunciamos, Senhor, a vossa morte, ajoelhado? Você está fazendo uma proclamação, você está com júbilo e alegria dizendo, o Senhor ressuscitou, de joelho. Tem que dizer de pé, lembre-se das posições. De pé aquele que anuncia, que está vivo, ressuscitado, alegre por aquilo que está fazendo. Pessoa sentada, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Ai, que morte é essa? É só morte mesmo, né? Então, de pé, com alegria. Quando você está numa outra comunidade, eles têm que ficar ajoelhado. Eu passei por isso. Acontece, né? Todo mundo ajoelhado, você ficava em pé, eu ajoelhava. Todo mundo ajoelhado e você fica de pé. E agora? Fica de pé ao centro, de pé ao centro, de pé ao centro. De pé. Porque sentado é pior, né? Eu sei que você está sentado não relaxado, a gente senta só na beirinha, eu também já fiz isso já, né? Você vai sentar, fica só com a bunda na beirinha assim, para ninguém perceber que você está sentado, porque está todo mundo ajoelhado, né? Para não sentar de vez. Eu opto por ficar de pé, porque é uma forma de respeito maior, ficar de pé do que sentado, né? Ou então faço um pequeno sacrifício e fico ajoelhado, né? Para não demonstrar, porque às vezes pode acontecer também isso. Ao diferentão lá, de pé, né? Então, para evitar, dói um pouquinho mais o joelho, mas fica ajoelhadinho um pouquinho mais, né? Se puder evitar o conflito, o escândalo, é melhor, né? Vamos só voltar aqui, está quase acabando já. Depois, prossegue e diz, do mesmo modo, no fim da ceia, diz aqui, toma o cálice nas mãos, mantendo-o um pouco elevado acima do altar, prossegue. Ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo, inclina-se levemente, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova aliança, diz isso em memória de mim. Depois, mostra o cálice ao povo, coloca-o sobre o corporal e genuflete em adoração. E genuflete. Quanto tempo que o padre tem que ficar segurando ali? Não diz, mostra ao povo. Tem padre que é rapidinho, tem padre que fica mais, tem padre que levanta lá em cima, tem padre que dá só uma levantadinha. Vai do juízo do padre, tá bom? Padre, e nesse momento que ergue a hóstia, que é o Jesus, e o cálice, a gente está olhando. Olhando. Justamente. Olhando, né? Aqui tem também, não é que eu não vou saber onde que está aqui agora, mas está dito aqui também, que nesse momento a gente olha. Porque se o padre mostra, o que é mostrado é para ser olhado, não é? Então se o padre mostra é porque é para olhar, né? Depois continua a oração eucarística, de braços abertos e braços fechados. Depois chega aqui nessa parte que eu disse para vocês, aqui. Une as mãos e inclinando-se diz, suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que essa nossa oferta seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, ergue-se e faz sobre si o sinal da cruz, dizendo, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Veja que na oração eucarística 1, só o padre faz isso. Mas tem gente que vê o padre fazendo, faz também, porque se o padre fez é porque viu alguma coisa feia. Então o padre fez, o faz também, né? Mas é só o padre que faz. Depois tem o memento pelos falecidos. Depois diz aqui, bate no peito e diz, e a todos nós pecadores, de braços abertos prossegue, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Então vejam, está tudo escrito aqui, tá bom? Depois tem o por Cristo, que vocês já sabem. Pai nosso, tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz de mãos unidas, rezemos com amor e confiança
a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Pai nosso. Entenderam? Então, o padre convida com a mão fechada, mas reza com a mão aberta. Posso abrir a mão também? Já falei, você que sabe. No missal tem a fórmula que diz assim: guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Sabem qual é a única religião que faz esse gesto? Os cristãos. E quando pode fazer, a gente não faz. Nenhuma outra religião do mundo tem este sinal de elevar as mãos na direção de Deus. Os muçulmanos, você já viram os muçulmanos rezando? Como é que os muçulmanos rezam? Prostrados no chão, deitados. Os budistas, como é que eles rezam? Com a mão fechada. Os judeus, como é que eles rezam? No Muro das Lamentações. Qual é a única religião que faz a gente elevar as mãos? Os cristãos. E aí, quando pode rezar, eu não levanto, porque o Papa Bento falou que não pode levantar a mão. Chato. Pode levantar, o missal está falando que pode, tá bom? Quando você for em Roma, vocês forem em Roma e não foram lá, vai na Basílica de São Clemente, perto do Coliseu. É a basílica mais antiga de Roma. Você desce 3 níveis, você desce 30 metros abaixo do solo. Você encontra uma casa romana do tempo de Pedro, um templo dedicado à deusa Mitra, que foi consagrado depois a Nossa Senhora. Lá tem uma pintura de Nossa Senhora com as mãos assim, rezando com as mãos abertas. Um templo do século III, do tempo de Cristo. Aí tem gente que hoje diz que o católico não pode erguer a mão para rezar. Se Nossa Senhora erguia a mão para rezar no tempo de Jesus, poxa vida, tá bom. Depois do Pai Nosso, o sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. O sacerdote une as mãos e o povo aclama, o povo conclui a oração aclamando: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O sacerdote de braços abertos diz: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Quem é que diz? O padre. Tem padre por aí que manda o povo dizer junto. Não pode, é o padre. O sacerdote une as mãos e conclui: vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, e o povo responde: Amém. O sacerdote, voltado para o povo, estendendo e unindo as mãos, diz: a paz do Senhor esteja sempre convosco. O povo diz: o amor de Cristo nos uniu. Em seguida, se for oportuno, o diácono ou sacerdote diz: saudai-vos, irmãos e irmãs, com a paz de Cristo. Em seguida, todos manifestam uns aos outros a paz, a comunhão e a caridade. Em seguida, o sacerdote parte o pão consagrado sobre a patena e coloca um pedaço no cálice, rezando em silêncio. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos faça participar da vida eterna. O sacerdote, enquanto isso, canta-se ou recita-se o Cordeiro de Deus. Estas palavras podem ser repetidas várias vezes, se a fração do pão se prolongar por muito tempo. Em seguida, o sacerdote de mãos unidas reza em silêncio: Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam proteção e remédio para a minha vida. O sacerdote faz a genuflexão, toma a hóstia na mão, elevando-a um pouco sobre a patena ou sobre o cálice, diz em voz alta, voltado para o povo: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam que tem esta opção: o padre pode levantar só a hóstia, ou a hóstia e o cálice. Então não é que o padre está com preguiça que levantou só a hóstia, ele pode, ou só um ou os dois. O sacerdote, voltado para o altar, reza em silêncio: o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Em silêncio. Mas o padre Valdenir fala em voz alta. O problema é dele. Mas o missal diz que não é para falar. Ele vai para o inferno porque ele fala? Não, porque não é pecado falar ou não falar. Mas o missal diz que não é para falar, tá bom?
e reverentemente comunga o corpo de Cristo. Depois, segura o cálice e reza em silêncio: o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. E reverentemente comunga o sangue de Cristo. Em seguida, toma a patena ou o cibório, aproxima dos que vão comungar, mostra a hóstia, elevando um pouco elevada a cada um deles e diz: o corpo de Cristo. O fiel, o que vai comungar, responde: amém. E diz aqui: e comunga. Então vejam, primeiro, me aproximo do que vai comungar. Segundo, elevo um pouco a hóstia. O corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo. Na visão da pessoa. Faço ela olhar o corpo de Cristo e dou a comunhão para a pessoa. Tem ministro aqui que é teimoso e continua fazendo assim, mas eu já falei que não é para fazer. O corpo de Cristo. O corpo é assim, na cara da pessoa. Segundo, aqui não diz, mas em outro lugar diz. A fala do ministro, a pessoa tem que escutar. Agora, tem um detalhe. Tem dia que o som nosso aqui tá berrando. Você não vai gritar, porque é feio você gritar, né? Você diz claramente, a pessoa está olhando para você, ela vai entender, e todo mundo já sabe o que é que você está falando. Você diz, e a pessoa já vai falar amém, né? Não precisa gritar, o corpo de Cristo, porque fica feio, né? A pessoa distrai. Pode dizer na sua voz mesmo que a pessoa não vai escutar. E você mostra, espera ela responder amém, e dá para a pessoa a comunhão. Distribui a Sagrada Comunhão, conforme o preceito em alguns lugares, sobre as 2 espécies. Canta-se o canto de comunhão. Terminada a comunhão, o sacerdote, o diácono ou o acólito purifica a patena e o cálice. Enquanto se faz a purificação, o sacerdote reza em silêncio: fazei, Senhor, que conservemos num coração puro o que a nossa boca recebeu, e que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Então o sacerdote pode voltar à cadeira. É aconselhável guardar algum tempo de silêncio sagrado, ou proferir um salmo ou cântico de louvor. Em seguida, junto ao altar ou à cadeira, o sacerdote de pé voltado para o povo diz de mãos unidas: oremos. E todos, com o sacerdote, rezam algum tempo em silêncio, se ainda não o fizeram. Em seguida, o sacerdote de braços abertos profere a oração depois da comunhão. Ao terminar, o povo aclama amém. Se necessário, fazem-se breves comunicações ao povo. Em seguida, faz-se a despedida. O sacerdote, voltado para o povo, abre os braços e diz: o Senhor esteja convosco. O povo responde: ele está no meio de nós. O sacerdote abençoa o povo dizendo: abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O povo responde: amém. Vejam 2 coisas interessantes aqui. Primeiro, quando o padre vai fazer a bênção solene, o padre diz: inclinai-vos para receber a bênção. Eu devo dizer. Mas mesmo quando eu não digo, a gente deveria baixar a cabeça, porque mesmo assim é bênção. Não é a bênção solene, ou seja, aquela compridona, é a bênção mais curtinha. Mas é momento de receber a bênção. E eu que sou humilde, manso de coração, porque eu sou, para receber a bênção, eu abaixo a cabeça. Segundo, vejam a mão do padre. Eu sei que vocês estão de cabeça, como é que vai ver a mão do padre? Mas um dia vocês façam o teimoso e ficam olhando a mão do padre. O padre diz assim: abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, e depois ele vira Pai, Filho e Espírito. Por que o padre vira a mão e não continua com a mão assim? O padre podia, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que ele não faz assim? Ele faz assim, com a mão assim. Eu já expliquei em outro caso. Para que ninguém pense que sou eu que estou abençoando. Entendeu? Porque se eu faço assim, e tem padre que fala, eu já vi: eu te abençoo em nome do Pai e do Filho. Não, é Deus que está te abençoando. Através do meu gesto, sim. Mas para que ninguém pense que fui eu que te dei a bênção, eu faço assim. Entenderam? Muito bem. Pode, para receber. E se a pessoa está muito folgada, você rouba a bênção do vizinho seu, que nem alguém já fez. Fez sim. A sua mãe roubou a bênção da Genira outro dia. A gente fala a tua bênção. Justamente. E a gente fala o quê? Deus te abençoe.
entendeu? Você pede a bênção para mim, ou para minha avó, para minha mãe, etc. Mas a gente sempre diz, Deus te abençoe, né? Eu só sou um instrumento. Mas para que ninguém pense que sou eu mesmo que estou abençoando, a gente diz, Padre, abençoa esse terço aqui para mim. Eu faço a oração de bênção e faço o gesto da bênção, mas quem abençoa é o lá de cima. Eu só, mas quem foi ele, quem fez foi ele. O que mais? As duas orações antes da entrada da comunhão é facultativa? É facultativa quando não tem canto de entrada. Por exemplo, na missa de manhã, como não tem canto de entrada, o missal diz assim, sem o canto de entrada, o padre entra e pode dizer a antífona de entrada. Eu geralmente digo, quando não tem canto de entrada. Cada missa tem uma antífona. Por exemplo, a dessa semana agora, diz assim, se levardes em conta nossas faltas, Senhor, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu posso dizer ou não dizer. Na comunhão, a mesma coisa. Depois que eu comungo, eu posso dizer a antífona de comunhão, que também cada missa traz a sua. Dessa semana agora, o Filho do Homem... Não, aqui. Quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal como Ele é. Posso dizer ou não, entendeu? Se tem o canto que está cantando, não. Mas se não tem, é opcional. O que mais? Diga. Só. E na hora do Evangelho, a cruzinha na testa, nos lábios e no peito. Né? Durante a missa, não. A missa é no começo e no final. Só. O padre, quando faz a oração eucarística primeira, faz também no meio da oração eucarística. Mas o povo não. Né? O padre fala assim, a nossa proteção está no nome do Senhor. É isso que eu ia dizer. Tem um costume muito antigo que quando o padre diz, a nossa proteção está no nome do Senhor, você faz a cruz sobre o seu peito, só sobre o peito. O padre diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Faz a cruzinha no peito assim. Pode fazer como não pode não fazer. É costume muito antigo da igreja. Né? Na hora da homilia, glória ao nosso Senhor, a gente fez? Não. É só quando você diz Cristo ou Maria. É Jesus. Jesus ou Maria. Né? Aí você inclina. Pode inclinar, mas não precisa. Né? Lembre-se sempre, a regra é assim. Tudo isso que eu expliquei agora não está no nível de pecado. Esse que é o problema, às vezes, de algumas pessoas. Acham que porque eu bati palma na missa, eu estou pecando. E vem e se confessa. Ai, cometi um pecado gravíssimo, bati palma na missa. Não. As regras litúrgicas não estão a nível de pecado. É pecado, por exemplo, você vir à missa com um chicletão na sua boca e colar debaixo do banco. Porque o Marquinhos vai ter que limpar depois. Isso é pecado. Agora, você vir à missa, não era hora de sentar, era hora de ficar de pé. Eu estava ajoelhado, mas não aguentei ficar ajoelhado, levantei. Mas eu bati palma. Não é pecado. Pode ser certo ou errado, mas não é pecado ou não pecado. São níveis diferentes. E a hora que eu ia olhar no silêncio, tinha um chiclete grudado na cara de Jesus. Viu? Aí eu fui lá, peguei, tinha um lixo, fui lá e joguei. Só que no final da missa veio uma lá e falou: Cadê meu chiclete? Tinha um chiclete, né? Eu não peguei porque não tinha um papelzinho para pegar. Aí, gente, dá um chiclete, vai morrer? Não morre. Né? A questão é essa. Por que eu falei brincando que é pecado? Porque se jogar lixo no chão é pecado. Vai poluir, não é você que vai limpar, por isso que é pecado, não porque o chiclete em si, né? Sabe qual que é a diferença entre coincidência e providência? Coincidência é justamente isso. Você vem na missa com o chicletão na boca, bem na hora que você tira, vai pôr no baixo do banco, já tem outro lá. Puxa vida, coincidiu com o de baixo já. Isso é coincidência. Providência é outra coisa. O que mais? Não desliga o celular, entendeu? Então, se vocês lembrarem disso, vocês ficam mais tranquilos, porque senão a gente cai num certo tipo assim de... esqueci a palavra agora, mas... ritualismo, rubricismo, que tudo é pecado, entendeu? Como já foi um tempo. Até antes do Concílio Vaticano II, era pecado. Se eu, padre, na hora de me vestir para a missa,
não ajustasse bem as pregas da minha túnica. Era pecado, eu tinha que me confessar depois. Então, não é que agora não é pecado mais e eu posso me vestir de qualquer jeito. A questão não é essa. Mas a questão é que a igreja entendeu que são níveis diferentes. É errado, mas não é pecado. Nem tudo que é errado é pecado. Entenderam? Porque tem muita coisa certa que é pecado também, dependendo do caso e de quem faz. Tem muita gente que não aceita o catecismo novo. Justamente. Ele fica aquele amarelinho lá, que desce. O que mais? Mais alguma dúvida? A recomendação é, mas por exemplo, tem dificuldade, né? O joelho direito é meio travado, aí faz com o esquerdo. Mas é a mesma coisa, entendeu? Qual que é o certo? Com o direito ou com o esquerdo? O missal diz que é com o direito. Mas se eu fizer com o esquerdo, tá válido também? Tá. Assim como uma vez perguntaram assim para mim, tem uma freira lá em Guarulhos, que ela nasceu sem a mão direita. Sabe esse povo mais antigo que tomava uns remédios meio estranhos, que faltava pedaço? Não sei que tempo que era. A coitadinha nasceu sem a mão direita. Ela ia comungar, como é que ela comungava? Com a mão esquerda. Punha na boca com a mão esquerda. Um dia perguntaram às crianças da catequese, padre, a irmã Araceli está pecando, por quê? Porque ela pega Jesus com a mão esquerda. O padre falou que tem que ser com a mão direita. Entendeu? A questão é essa. Não é pecado ou não pecado. É outro nível, né? Não tinha nem a mão. Que horas a gente precisa depois que o senhor faz depois que o senhor toma a comunhão? Então, isso é um detalhe que não é muito claro nesse novo missal, né? Diz assim, que o povo não deveria se sentar até que comungasse, entendeu? Deveria ficar de pé esperando comungar. Só que, por exemplo, imagine uma assembleia nossa aqui, o cidadão que está lá no final. Vai demorar às vezes uns 10 minutos até que ele comungue. Já estava de pé a oração eucarística inteira. É uma pessoa idosa que está com dor, com avarice, com tudo mais, né? Então pode sentar, né? Por exemplo, eu que tenho meus 2 joelhos bichados, se eu não estou celebrando, eu sento. Retiro de padre, assim, que só tem nós padres que nós abusa mesmo, eu dou uma sentadinha, fico esperando chegar a minha vez sentado, entendeu? Porque não tem uma norma específica, né? Mas por respeito, você pode ficar de pé, né? Enquanto o padre está comungando, até que chegue a sua vez.